que se veste em cada estação do ano? Nesse vídeo você vai aprender cores, roupas e estações. Los! Nesse vídeo eu vou explicar as 4 estações do ano e o que a gente usa com cada uma dessas estações. Bem, no verão, Sommer. No inverno, Winter. No outono, Herbst. Ou na primavera, Frühling. E agora a gente vai ver também como eu digo no verão, no inverno, no outono. Bem, outono também tem a expressão Fall, que quer dizer queda, justamente das folhas no outono. Então, lembrando, eu sempre vou utilizar, junto das palavras de estação do ano, a preposição im. Im Winter, im Sommer, im Herbst, im Frühling, ok? Agora vamos às cores. Rot, blau, grün, gelb, orange, rosa, lila, violett, braun, schwarz, weiß, grau, beige, gold, silber, bunt, hellblau, dunkelblau. Lembrando que hell e dunkel vai servir para várias outras cores. Por exemplo, eu posso dizer hell é claro e dunkel escuro. Então eu posso dizer hell rosa, dunkel rosa, rosa claro, rosa escuro, assim como qualquer outra cor que tem essas variações. Tem também algumas características quando a gente vai comprar roupa ou vai dizer que usa tal roupa que não são necessariamente cores. Por exemplo, blusa listrada, calça quadriculada. Então vamos a algumas características muito comuns a roupas. Por exemplo, de bolinha, a gente pode falar gepunktet. Gepunkt é ponto. Então, gepunktet é de bolinha. Florida. Blumen é flor. Então, geblümt, florido. Kariert é quadriculado. E gestreift, listrado. Agora vamos ao verbo coringa. Tem vários que eu posso utilizar, mas o que eu uso. Tem o verbo vestir, que é anziehen. Não é esse que eu vou tratar nessa aula. A gente vai sempre usar o verbo tragen. Então, ich trage quer dizer que eu estou usando. Então eu posso dizer, porque vestir é literalmente só roupa, mas eu visto um boné, nem sempre vai caber. Eu visto um calçado, nem sempre vai caber na frase. Então eu vou usar tragen para tudo que é acessório e vestimenta, certo? Em alemão, nós temos masculino, feminino, neutro e plural. Então toda vez que aqui na tela tiver escrito tudo em vermelho, tudo em verde, tudo em azul ou tudo em amarelo, tem uma relação. Toda vez que tiver vermelho é que aquele pedaço está no feminino, toda vez que estiver em azul é que aquele pedaço está no masculino, toda vez que estiver em verde, neutro, e toda vez que estiver em amarelo, plural. Agora eu vou colocar aqui na tela uma tabela que você precisa consultar quando você faz a declinação, ou seja, você está colocando uma frase usando uma palavra no masculino, feminino, neutro, ou no plural, porque só tem um plural em alemão, mas você tem que se atentar sobre essa terminação. Então, toda vez que eu vou utilizar com o artigo indefinido, lembrando que não existe artigo indefinido plural em alemão, por exemplo, artigo indefinido é uma. O artigo indefinido plural vai ser uns, umas, mas em alemão essa palavra não existe. Então, toda vez que for uma palavra em plural, eu vou direto colocar o adjetivo. Vamos aos exemplos que vai ficar mais fácil. Eu vou falar a frase inteira. Bem, Kappe, como eu acabei de dizer, é boné. Então, um novo boné vai ser eine neue Kappe. Lembrando que eine é o artigo indefinido, uma. Ou seja, boné é masculino em português, mas em alemão é feminino. Então, atente-se a isso. Eu tenho que saber o gênero da palavra para eu colocar o artigo, o adjetivo e o substantivo. Então, nesse caso aqui, ich trage eine neue Kappe. Uma dica, as palavras que terminam com E, na sua grande maioria, são palavras femininas. Então, se vir uma palavra com E, já pode colocar E em tudo, no artigo e no adjetivo, ok? Vou dar a primeira frase pronta e depois, no exercício, vai ter para você completar com masculino, feminino, neutro ou plural. Ich trage rote Handschuhe. Handschuhe. O que vocês acham que pode ser? Isso mesmo. Luvas. Em qual estação do ano que eu poderia utilizar
rote Handschuhe. Im Sommer, im Winter, im Herbst oder im Frühling. Qual estação? Im Winter. Claro que para uma boa carioca eu poderia utilizar a luva em pleno outono. Mas o tradicional é im Winter, no inverno. Vamos à próxima expressão aqui que eu tenho aqui. Ein weißes Unterhemd. Unterhemd. Unter é embaixo. Então, Hemd seria camisa. Camisa que eu uso por debaixo, ou seja, camiseta, que é bem comum na Europa as pessoas utilizarem por baixo do blusão. Então, ein weißes Unterhemd é a camiseta branca. Ich trage ein weißes Unterhemd. Im Sommer, im Winter, im Herbst oder im Frühling. Bem, nesse caso eu posso usar em qualquer estação do ano. Toda vez que eu tenho que acrescentar alguma coisa no adjetivo, eu vou acrescentar de acordo com o gênero. Se for feminino, vai ser e. Então vai ficar eine neue Kappe. Se for neutro, eu vou acrescentar o es ou s. Então, por exemplo, Unterhemd é uma palavra neutra, então vai ficar ein neues Unterhemd. Se for uma palavra masculina, lembrando que eu vou seguir a terminação do masculino. Então, é einen neuen Anzug, por exemplo. Então, sempre o que estiver acontecendo com um artigo indefinido vai acontecer com o adjetivo. Essa estrutura de frase eu não falei, mas é uma estrutura de frase do acusativo. Por isso fica tudo igual. Estou falando de artigo indefinido. Antes de começar, eu preciso lembrar para quem não assistiu ainda o vídeo que está aqui no canal, com duas informações importantes. Tem um vídeo só falando sobre gênero, masculino, feminino e neutro, para dar umas dicas, como identificar o gênero da palavra. E tem um outro vídeo no canal também, que tem o card aqui, explicando sobre artigo definido e artigo indefinido. Exatamente esse. Artigo indefinido é o que eu estou usando apenas nesse vídeo. Combinado? Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios. Bem, vai aparecer a imagem, tá, do objeto e a gente vai completar com o que tiver em branco. Ich trage, sempre o ich trage, né, que eu visto. Kappe. Kappe é feminino. Então, eu vou completar com eine neue Kappe. E quando é que eu visto um boné? Na maioria das vezes, im Sommer, tá? Então, são duas informações que a gente vai completar. Com a roupa e a cor, ou a característica, e a estação do ano, ok? Vamos à segunda frase. Ich trage, nanana, Handschuhe. Handschuhe, luvas. Qual a estação do ano que eu uso Handschuhe? Im Winter, ok. Mas o que eu coloco na frente? Eu posso colocar eine rote Handschuhe? Nein. Se você prestar atenção, você sabe que não posso usar artigo indefinido, plural, porque não existe. Então eu coloco o quê? Nada. É isso mesmo. Então eu sempre vou colocar ich trage rote Handschuhe. Eu não posso botar eine rote Handschuhe, porque não existe o plural. Ich trage, nanana, Unterhemd. Unterhemd é uma palavra neutra, ou seja, ich trage ein weißes Unterhemd, seguindo a tabela. E, bem, normalerweise, eu vou vestir, não necessariamente im Sommer, im Winter, porque essa camiseta por debaixo do blusão, eles usam praticamente o ano todo, né? É mais uma etiqueta para trabalhar, é padrão. Quarta frase. Ich trage, nananã, pullover. Pullover é uma palavra masculina. Então, como é que eu vou completar um pullover listrado? Bem, um pullover listrado vai ser einen gestreiften Pullover. E qual é a época do ano que eu uso pullover? Bem, para mim, né, no meu caso, eu usaria o ano inteiro, tirando o verão. Mas eles vão utilizar im Winter, im Herbst, talvez. Frühling, acho que não, né? Porque em primavera não vai usar pullover. Mas eu uso, porque eu sou carioca. Quinta frase. Ich trage Jogginganzug.
Anzug é uma palavra que quer dizer terno. Só que Jogginganzug não seria um terno de fazer atividade física. Então, aquele conjuntinho que a gente vai para academia, ou então que você vai correr na rua. Então, Jogginganzug, aliás, Anzug, que é o final da palavra, que é uma palavra masculina. Então, eu vou utilizar einen modernen Jogginganzug. E qual é a época do ano? Bem, no caso deles, eles fazem atividade de correr na rua qualquer época do ano. Bem, a gente brasileiro geralmente é em Sommer ou em Frühling, né? Ou na primavera ou no verão. Penúltima frase. Ich trage Hut. Não é Hut, é Hut, tá, gente? Às vezes o inglês atrapalha. Então, chapéu. Eu uso um chapéu engraçado. Então, vamos pensar um chapéu colorido. Eu poderia dizer Ich trage einen witzigen Hut im Frühling, im Sommer, mas certamente época que as pessoas saem mais na rua de chapéu, né? Que é verão, primavera. E a última frase, ich trage Turnschuhe. Lembre-se, todos os sapatos, coisas que são dupla, brincos, sapatos, mais o que? Luvas, meias, eles sempre vão utilizar essas palavras no plural. A gente fala assim, eu uso meia branca. A gente fala assim em português, mas em alemão sempre vai ser no plural. A gente não usa com um pé só, a não sei que a pessoa tenha um pé só. Mas, no geral, que tem 2 pés, 2 mãos, então eles sempre vão usar no plural. Então, essas palavras, lembre-se, jamais eu vou colocar um artigo indefinido na frente, ok? Então, vai ficar Ich trage originelle Turnschuhe. Eu uso tênis originais, tênis verdadeiros, ok? Se você quer mais exercício, não esqueça de mandar aqui no comentário qualquer uma das frases que eu poderia dizer e não disse nesse vídeo. Se inscrever no canal, acione o sininho e até a próxima aula. Tchau!